Imagina um fim de tarde comum na costa. O mar respira devagar, como se bocejasse. Lá em cima, algo cruza o céu sem pedir licença. Um asteroide do tamanho de um estádio. Ele vem rápido. Rápido aqui significa dezenas de milhares de quilômetros por hora. E a atmosfera começa a rugir, como quando um caminhão passa colado em você, só que 1000 vezes mais alto. Esse corpo, feito de rocha compacta, vai transferir energia como uma marreta que acerta a água. Parte vira vapor instantâneo, parte empurra o oceano para fora, criando uma cúpula líquida que sobe como um geyser furioso. Parece ficção, mas é pura física. Quando a velocidade é absurda, a água não tem tempo de escapar, ela é levantada. A pergunta é, desse empurrão inicial, o que vira onda de impacto de verdade? E o que se perde no caminho? Quando esse corpo atinge o mar a cerca de 17 a 20 km por segundo, não é só um splash, é um choque hipersônico. Hipersônico aqui significa tão rápido que a água se comporta como metal líquido por um instante. Imagine empurrar uma piscina com um martelo de luz. A energia cinética, a energia do movimento, é gigantesca. Pense em várias bombas comprimidas num único ponto, só que sem fogo espalhado. A maior parte vira pluma de vapor e um domo d'água que sobe, como um geyser de vidro estourando. Em frações de segundo, forma-se uma cavidade. Ela colapsa e arremessa um anel de ondas para fora. Esse anel parece a ondulação que nasce de uma pedra no lago, mas em escala continental. Só que há um detalhe que decide quase tudo. A profundidade importa. Em alto mar, muita energia se dispersa no volume. Perto da plataforma, o fundo puxa a onda para cima. E é aí que o run-up costeiro muda de figura. Vamos ao primeiro cenário. Um asteroide de cerca de 120 metros caindo em alto mar, com mais de 4.000 metros de profundidade. Pense no oceano como um colchão grosso. Quando você bate só na superfície, parte do impacto afunda e se espalha por dentro. Aqui acontece algo parecido. A cavidade abre, a pluma sobe e o anel de ondas nasce forte. Mas logo a energia se dispersa no volume de água, como som que ecoa e perde força num estádio vazio. A crista inicial impressiona perto da fonte. Só que a poucas dezenas de quilômetros, a altura já cai de forma perceptível. O período das ondas alonga. O pacote fica mais gordo e viaja rápido, porém menos alto. A pergunta que importa para quem está na costa é: quanto desse pulso sobrevive à viagem até a plataforma continental? E chegando lá, o fundo raso vai só levantar a onda, ou espremer tudo num run-up quase inesperado. Agora empurramos o mesmo asteroide de 120 metros para perto da plataforma continental. Águas rasas, fundo subindo como uma rampa longa. Quando a onda de impacto entra nessa rampa, ela desacelera e cresce, como quando você comprime uma mola. Perde velocidade, ganha altura. Esse processo se chama shoaling. O pacote de energia que viajou espalhado no alto mar começa a se concentrar. Vales e cristas ficam mais marcados, e a run-up costeiro, a subida da água em terra, pode surpreender, principalmente em baías e enseadas que funcionam como caixas acústicas. Portos com geometrias estreitas podem amplificar períodos específicos, enquanto costas abertas dispersam melhor. Importante, isso não é uma muralha única, mas uma sequência de pulsos. O primeiro nem sempre é o maior, e cada curva de costa reescreve o resultado. A pergunta é: e se dobrarmos o tamanho do intruso? Dobremos a aposta. Um asteroide de 200 metros, ainda a 20 km/segundo, caindo em alto mar. A energia cresce como cubo do tamanho. Pense em trocar uma marreta por um ariete. O impacto abre uma cavidade maior.
A pluma sobe mais alta e o anel de ondas nasce com período mais longo, como um pulso grave que atravessa paredes. Em números simples, mais volume deslocado significa um pacote de energia mais teimoso, que demora mais para morrer. Mesmo assim, o oceano profundo continua sendo um absorvedor eficiente. Parte da energia se esparrama em modos internos e turbulência, e a crista vai perdendo altura a cada centena de quilômetros. O que muda para quem está na costa? O período mais longo interage melhor com o relevo raso, e isso pode render run-up mais alto, especialmente onde a plataforma é larga. Mas e se tirarmos o amortecedor do alto mar e jogarmos esse mesmo intruso direto na plataforma? Agora o mesmo intruso de 200 metros cai direto na plataforma continental, aquela rampa longa de fundo raso. A onda de impacto entra nela e acontece o shoaling. A crista desacelera e cresce, como empurrar água numa calha que vai estreitando. Pense num acorde grave, que ao atravessar um corredor, fica mais alto e focado. Em costas com plataforma larga, o período longo da onda encaixa melhor, e a run-up costeiro tende a aumentar. Baías em forma de funil viram amplificadores. Enseadas irregulares podem bagunçar o pulso, criando vários picos. Importante, nem toda energia vira muralha única. Chegam trens de ondas, e o segundo ou terceiro pulso pode ser o pior. Em termos de preparo, isso significa alerta prolongado e evacuação pensada para chegadas múltiplas. Mas e se trocarmos o material do asteroide e aumentarmos ainda mais o tamanho? Troquemos de bicho. 300 metros, ferroso, caindo em alto mar. Ferro é mais denso. Pense num martelo pesado contra a água. A penetração é maior, a cavidade abre mais fundo e a pluma sobe como um soprador de vidro em escala absurda. Parte do projétil e muita água viram vapor. O ar ao redor vibra e pode nascer um pulso acoplado pelo ar, uma espécie de onda invisível que empurra a superfície à distância, como vimos ecoar no Onga Tonga. O anel de ondas nasce com um período ainda mais longo, um grave que atravessa bacias oceânicas com menos perda. Mesmo assim, o oceano profundo continua sendo um tapete que engole parte da energia, espalhando-a em modos internos e turbulência. Resultado: as cristas chegam mais longe e mais gordas, mas não viram catástrofe global. O que muda, então, para quem vive na costa a centenas de quilômetros? Quanto desse grave se transforma em run-up perigoso? Hora de traduzir números em imagens. Pense na energia cinética como o combustível da onda. Para 120 a 300 metros, falamos de dezenas a centenas de megatons equivalentes. Não um fim de mundo, mas o bastante para regiões inteiras sentirem. Em alto mar, a onda nasce alta perto da fonte e perde altura com a distância. Ao alcançar a plataforma, o shoaling começa o truque de mágica. Crista sobe, velocidade cai, período manda no ritmo. Em costas abertas, a água tem por onde se espalhar. Em baías em funil, ela é canalizada, como o vento que assobia numa janela entreaberta. Portos e enseadas podem ressonar com certos períodos, amplificando mais do que cidades vizinhas. E há mais. Nem todo pico é o primeiro. Às vezes o terceiro pulso surpreende. O problema é que a previsão fina depende de batimetria real. Então, como planejar quando cada costa vira um quebra-cabeça? Impacto não é só água em movimento. Há spray salino, aerossóis e uma tampa de vapor que sobe e se condensa, podendo gerar chuva ácida leve na região. Nada comparável a extinções, mas o suficiente para irritar pulmões e afetar infraestrutura próxima à costa. O ar vibra. Ondas acopladas pelo ar podem viajar longe,
mexendo a superfície como um subwoofer atmosférico. Detritos maiores caem perto. Os finos podem entrar na alta atmosfera e espalhar um pouco a luz por dias. Um crepúsculo mais leitoso. Em termos práticos, alertas precisos dependem de detecção do objeto NO, mais modelos de propagação e run-up locais. Boas notícias. Agências já rodam simulações e exercícios de resposta. Mas a pergunta que não quer calar é, no pior dos cenários aqui discutidos, qual seria o quadro mais honesto, sem alarmismo, sem minimizar? O resumo franco. Um asteroide de 120-300 metros no alto mar produz ondas perigosas perto da fonte e tsunami regional em algumas direções, mas perde força a longas distâncias. Na plataforma, o shoaling e a batimetria podem amplificar o run-up e transformar uma chegada moderada em pulsos destrutivos em baías e portos, especialmente com períodos longos que encaixam na costa. Não é apocalipse global, é um problema regional a subcontinental que pede mapas locais, rotas de evacuação e alertas em série, porque o primeiro pulso nem sempre é o pior. A probabilidade anual é baixa, mas a preparação rende dividendos imediatos para qualquer tsunami. E a defesa planetária? Telescópios, rastreamento de NEOs e um dia desvio. Agora me diz, se essa onda viesse, sua cidade estaria olhando para o mar ou para o mapa?